Hoje, 27 de dezembro, nós estamos dando início a mais um sarau luso-brasileiro. Na ordem da contagem é o 14º sarau luso-brasileiro, uma vez que eles foram iniciados em setembro do ano findo, com interrupção em janeiro e fevereiro. Para esta noite temos já elaborada uma vasta programação. Primeiramente, vamos abrir com conversas literárias em que 3 ou 4 autores de obras ou de arte, conversarão com o Dona Silveira sobre a sua produção literária. De seguida, sei que tomarão parte nestas conversas literárias as autoras presentes do Denise Domingos, Jorge de Andrade Mota, já nosso conhecido pela muita presença literária, e a contista Maria da Glória Jesus de Oliveira, que está lançando mais um livro. De seguida teremos outro programa já bem definido que se intitula Livros sobre a Mesa. Os livros aparecerão, livros que estão sobre a mesa, e o comentarista virá alguma coisa e apresentará esses livros ao público. De seguida teremos roda de poesia, chamada individual de poetas e de depoimentos. O espaço fica aberto a quem o desejar. Neste momento vamos dar início então a livros sobre a mesa. O primeiro livro que temos entre mãos intitula-se A Lenda do Menino de Pedra. É escrito por Denise Domingos. Ela o escreveu e já tem uns anos de existência. Suponho que este ano 2015 é o ano da edição, da segunda edição. É uma lenda, portanto uma narrativa, e obedece, portanto, às características da própria narratividade. E sabem que a narração, ou a narratividade, é muito importante. Fundou-se recentemente, já umas 4 dezenas de anos, a narratologia, para estudar os processos da boa narração de uma obra literária. Mas a autora dignou-se estar presente aqui ao meu lado, uma vez que me obriga a ser objetivo e sincero e exato sobre a obra que ela escreveu. Pois ainda melhor, Lenda do Menino de Pedra. Diga-nos qual é o tema então desta obra tão interessante, de um título tão interessante como Lenda do Menino de Pedra. Este livro ele foi criado para homenagear a minha cidade, Gravataí, em ocasião do aniversário da cidade. Não ficou pronto e ele foi lançado juntamente com um projeto que eu transformei este livro num curta-metragem. Do que se trata? Eu personalizo elementos da natureza, a brisa do vale, o morro, enfim, para explicar o surgimento de pontos turísticos da cidade. Nós temos o Morro Itacolomi, que é um patrimônio cultural da cidade, tem a Fonte do Forno, enfim, para cada ponto turístico eu criei uma lenda. São lendas criadas, inventadas, que eu espero que com o tempo, com o conhecimento das crianças, enfim, se tornem realmente essas lendas contadas de geração para geração. Então, quer dizer que a obra é uma sequência de lendas. Eu abri o livro à sorte, História da Sereia, Iara e o Curumim. Portanto, isto é uma lenda. E vamos ver a extensão da lenda. A letra é boazinha, ela é seranha, grande, meia dúzia de páginas, não é? Cada lenda, mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos, quer dizer? Mas ela tem uma sequência. Tem uma sequência. Então elas são... Uma lógica do encadeamento. Tem. Quem conta
essas histórias é o personagem a Brisa do Vale, que é uma cigana. Ela veio do Oriente, porque antes dos açorianos terem colonizado a cidade, aquela região tinha muitos ciganos, era uma região assim que tinha muitos acampamentos ciganos. Então eu trouxe esta cigana, a Brisa do Vale, e ela sussurra histórias, ela é realmente a Brisa, ela se torna a Brisa do Vale quando ela cai de um precipício, do morro, e aí ela se desprende do corpo. Ela é uma cigana que vive em busca de liberdade, então ela se liberta definitivamente quando ela se liberta do seu corpo, e aí ela conta histórias, é a vida dela, o destino dela é contar histórias. Quer dizer que na congeminação da sua obra, você primeiramente pensou num personagem que narra, isso, que se chama Brisa. E ela narra lenda. Ela narra lenda. Neste processo de escrever, você foi objetiva, são lendas locais ou também criou a própria lenda? Ou adaptou a lenda, ou as lendas? Não, elas são assim, ó, são surrealistas, foi tudo criado. E de uma forma assim, ó, bem fantasiosa. Eu digo, para ter uma ideia, que o Morro Itacolomí, ele descende, ele é filho de um romance encantado entre uma fértil colina e o morro e o morro. Então, deste romance surgiu a Pedra Encantada, que é o que dá origem ao nome. Vejam que aqui no comentário da quarta página tem palavras como esta. Denise Domingos é uma artista plástica surrealista que sempre me encantou com sua arte. Vejam esta palavra surrealista. Eu ainda me lembro que na década de 40 em Portugal, onde eu residia, né, havia aquela tentativa de criar narrativas surrealistas. Era difícil, até que surgiu um jornal em Lisboa, um conto surrealista. Custou a criar, a poesia era fácil, pelo automatismo psicológico, mas agora na narratividade, passar para uma novela, um conto, uma lenda, você conseguiu, acha que conseguiu com sucesso? Eu consegui muito facilmente porque eu me liberto, assim, eu me libero do senso crítico. De, vão achar ridículo, não vão entender, como assim um romance entre uma colina e um morro? Depois eu vou lidar com as críticas, primeiro eu vou criar. E nasceu. Ficamos com uma curiosidade, pelo menos fica-nos este ponto, de ler a obra e ver como a mão de Denise Domingos conseguiu fazer narrativas surrealistas, embora baseadas no encanto ou nas letras. E de seguida temos uma outra obra. O autor não está presente e é pena que nós vamos umas palavrinhas sobre essa obra, que se chama O Nosso António Bica. Pode ser que ele ainda hoje apareça. E tem um pequeno livro aqui também sobre a mesa. É um autor que participa nos nossos saraus, mas hoje ou não vem ou ainda não chegou. Ele escreveu uma obra muito interessante, João Cândido, o herói negro de Encruzilhada do Sul, RS. Encruzilhada do Sul, pelo Brasil fora, há várias cidades ou municípios com este nome, Encruzilhada. Estamos na Encruzilhada do Sul, que é a terra dele. E ele narra a história da chibata, digamos assim, que normalmente nós já conhecemos. Na Marinha, aqui há umas décadas atrás, ainda havia o uso da chibata. Os senhores oficiais que tinham poder gostavam muito de usar a chibata para chibatar, em geral, pessoas inocentes e que não mereciam tal castigo. João Cândido, o herói negro, não é assim o título, ele foi obrigado a ir para a Marinha por ser muito indisciplinado. Tornou-se um belo marinheiro, mas, enfim, achou que era tempo de acabar com a chibatada e ele fez uma revolução, um movimento contra, conseguiu que fosse eliminada a chibata, mas isso mereceu-lhe castigos e até a prisão.
O António Bica descreve a história deste herói negro que lutou pela abolição da chibata e com muito sucesso. Portanto, consideremos esta obra muito boa. A revolta, suponho assim que se chama, da chibata, é muito conhecida. Agora aqui vem narrado um caso com muita objetividade. E ainda mais um livro nós temos sobre a mesa, que é o livro da Antologia da Casa do Poeta. Veja, a Antologia da Casa do Poeta, este ano, 2016, saiu um pouco magra de páginas, apenas atingiu uma centena de páginas. Realmente não foi porque carecessem dos esforços. É que há muita concorrência e muita competência em fazer coletâneas e custa muito conseguir os autores. Vejam, o preço foi muito acessível. Há coletâneas, algumas têm o dobro do custo, né? E conseguem às vezes 300 e mais páginas. Os organizadores conseguiram cerca de 100 páginas, o que nos faz lembrar que muitas coletâneas são mais coletâneas literárias mais comerciais. A coletânea Casa do Poeta Rio-Grandense não é uma coletânea comercial. Ela foi selecionou obras literárias já publicadas, como é o caso do Álvaro Almeida Leão, como é o caso de Cleir Alves, como é o caso de Edenaldo Silva, na crítica, na literatura popular muito conhecido, até o próprio Fontana da Costa, crítico social. Temos depois de Guilmar de Matos, que acaba de avançar um livro, é um poeta muito fiel à Casa do Poeta. Temos de seguida Maria do Carmo Silveira, temos a Maria Inês Bonacina, jornalista assaz conhecida. Falta aqui o nome do Dona Silveira, presente. Como é que um poeta, Dona Silveira, não se vê presente nesta coletânea? Bem, nesta vez nós perdoamos ao Dona Silveira, mas na próxima nós podemos perdoar a ausência do nome do Dona Silveira. Ele que é um poeta que toma parte nas associações que todas se relacionam com o Instituto Cultural Português e Casa do Poeta, pois ele aparece presente, merecia um puxão de orelha. Prometo que na próxima edição participarei. Eu sei que houve muita confusão e a intenção de participar isso foi bem difícil. Era bem nítida. E, portanto, vejam, mereço, portanto, umas palavras de elogio a esta coletânea com os nomes que tem. E por hoje ficamos aqui e vamos dar por concluído o nosso programa Livros sobre a Mesa para a TV Luz, ao Brasileiro ICP e Outubro com o mesmo